E pela 11ª vez consecutiva, o Banco Central elevou a taxa Selic. Nessa última reunião, o Copom aumentou a Selic de 12,75% para 13,25%. E desde o ano de 2017, o Brasil não experimentava uma taxa básica de juros no patamar de 13%. E embora mais um aumento já fosse esperado, e embora esse aumento tenha sido menor que os anteriores, muitas consequências vão surgir em razão de mais essa subida na taxa Selic. Nesse vídeo, eu quero comentar sobre como o aumento da taxa Selic interfere no seu bolso e sobre o que você deveria ou deve fazer nesse momento com seus investimentos. Eu sou o Rafael Stuck, fundador do canal, e eu já peço para você clicar no botão de gostei aqui embaixo. Isso é mega importante para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e passe a distribuir ele para mais e mais pessoas. Então, já aproveita e clica agora no botão de gostei. Vamos lá! Antes de mais nada, esse vídeo não é nenhuma recomendação de investimentos e tudo o que eu falar aqui tem caráter meramente informativo e educacional. Toda decisão de investimentos deve ser tomada por você mesmo após a análise das suas características pessoais, do seu perfil de investidor e também dos seus objetivos financeiros. Além disso, esse vídeo também é dividido em capítulos e caso você queira pular para a parte que mais te interessa, basta você clicar na barra de tempo aqui embaixo. Dando início aqui, o que significa que o Copom elevou a nossa taxa Selic? O Comitê de Política Monetária é um grupo de pessoas do Banco Central que se reúne a cada 45 dias para definir, dentre vários assuntos, qual será o percentual em que a nossa taxa Selic deve ser fixada. Quando esse comitê decide elevar a taxa básica de juros da economia, o crédito no país acaba ficando mais caro. Fica mais caro contrair empréstimos e financiamentos, fazendo com que as pessoas e as empresas comprem menos. Então, se as compras diminuem, o consumo também diminui. Com isso, as empresas vendem menos e, de maneira geral, a movimentação da economia também diminui. Mas se isso acontece, então, por qual motivo o Copom acaba realizando esses aumentos sucessivos da taxa Selic? A subida da Selic vem sendo realizada para tentar segurar o aumento da inflação no país. Nós estamos passando por um período muito conturbado e, de maneira geral, o mundo todo está passando por um momento ruim. Então, ainda estamos sofrendo as consequências da pandemia, onde muitas empresas faliram, muitas pessoas ficaram desempregadas e coisas piores também aconteceram. E para tentar amenizar esses problemas, os governos ao redor do mundo injetaram muito dinheiro na economia na forma de auxílios emergenciais. E isso causou o chamado aumento da base monetária. E esse aumento na base monetária, ou seja, a injeção de mais dinheiro na economia, sem que existisse também um aumento na produção de bens e serviços, causou uma consequência terrível para as moedas de todos os países. E essa consequência é chamada de inflação. Sim, o fantasma da inflação voltou a assombrar os países ao redor do mundo e principalmente voltou a assombrar aqui o Brasil. Então, se existe mais dinheiro em circulação, sem que também exista uma maior produção de riquezas, nós temos uma desvalorização daquilo que está em excesso, ou seja, nós temos uma desvalorização do dinheiro em circulação. E isso acontece porque quase tudo em termos econômicos é ditado pela boa e velha lei da oferta e da demanda. Então, sempre que a oferta é muita, a tendência é que aquilo que é ofertado passe a valer menos. E tanto isso é verdade que até mesmo quando o dinheiro é muito ofertado sem a correspondente demanda, ele também passa a valer menos. E é justamente nesse ponto em que o Copom entra em cena. Ele entra em cena elevando a taxa Selic para tentar desestimular o consumo das pessoas, porque ao frear o consumo também freia-se o dinheiro de circulação, ou melhor dizendo, retira-se uma parte do dinheiro que estava em circulação. A ideia é fazer com que as pessoas comprem menos, reduzindo-se a circulação de dinheiro na economia, porque com uma Selic mais alta, existem investimentos no mercado financeiro que sejam mais atrativos. Então, quanto mais alta estiver a taxa Selic, mais esses investimentos vão rentabilizar. E a ideia é que isso atraia mais investimentos no mercado financeiro e faça com que as empresas e as pessoas consumam menos. Isso ficou claro? E como eu falei, uma inflação elevada não é exclusividade do Brasil, porque o mundo todo vem enfrentando essa situação. Além da pandemia, o mundo ainda vem arcando com as consequências da guerra entre Rússia e Ucrânia. Esse conflito fez com que a Rússia diminuísse o fornecimento de petróleo
para o mundo. E uma vez que o petróleo sofre esse tipo de interferência, a maior parte dos produtos que consumimos acaba também sofrendo um grande impacto. E essa questão não afeta apenas o preço dos combustíveis, porque as consequências vão muito além disso, vão muito além dos combustíveis. E essa guerra também trouxe impacto para os preços dos fertilizantes, e isso, por sua vez, trouxe um aumento no preço dos alimentos que consumimos. Toda a cadeia produtiva e logística envolvendo combustíveis, alimentos e matérias-primas em geral acabou sendo afetada por conta dessa guerra. E isso, claro, contribuiu para que o mundo todo sofresse com uma inflação mais elevada. Mas apesar disso, aqui no Brasil nós tivemos uma inflação ainda mais agravada, porque desde o ano passado nós estamos sofrendo com uma inflação acumulada de 2 dígitos, ou seja, uma inflação que passa dos 10% ao ano. E com isso, você pode perceber que o aumento da taxa Selic hoje, de fato, tem consequências negativas, mas ele serve para tentar conter a perda do poder aquisitivo da moeda. O aumento da Selic desestimula as pessoas de consumir, desestimula a geração de empregos, desestimula que as empresas alavanquem as suas atividades e ainda faz com que essas empresas vendam menos. E toda essa desaceleração da economia faz com que a demanda por produtos e serviços diminua, faz com que a oferta permaneça a mesma, porque as empresas estão trabalhando cada vez em um ritmo mais lento. E por sua vez, faz com que os preços se estabilizem, fazendo com que a inflação seja contida. E esse pequeno aumento realizado pelo Banco Central ainda tem várias outras consequências muito maiores do que nós, os cidadãos comuns, esperamos. Mas, nesse exato momento, eu peço para você deixar um comentário aqui embaixo me dizendo como andam os preços aí na sua região. Você já percebe toda essa alta no preço dos alimentos, no preço dos combustíveis, enfim, nos preços de maneira geral das coisas? Me diz aqui embaixo nos comentários o que é que você vem sentindo aí na sua região em relação ao poder do seu dinheiro, a sua possibilidade, a sua capacidade de comprar mais produtos e serviços. E dando continuidade aqui, eu quero responder a uma pergunta muito comum que eu já recebi várias vezes nas minhas redes sociais, que é sobre onde investir nesse momento. E sempre que a taxa Selic fica mais alta, muito se fala sobre a renda fixa. E fala-se também como a renda fixa está proporcionando altas rentabilidades nesses períodos. E de fato, a rentabilidade nominal que estamos encontrando no mercado hoje facilmente proporciona algo em torno de 1% ao mês na renda fixa. E com muita frequência você vai ver ofertas de produtos de renda fixa com rentabilidades de 12% ou 13% ao ano e até mesmo rentabilidades de 6% ou 7% ao ano e mais o IPCA. Mas apesar disso, apesar de toda essa rentabilidade da renda fixa, eu digo que é na renda variável que o mercado está apresentando as melhores oportunidades. E quando eu falo em renda variável, eu também falo em investimentos realizados para o longo prazo. Eu falo em investimentos pensando daqui 20 ou 30 anos para o futuro. Um bom resultado para os investimentos em ações, fundos imobiliários, em ETFs, etc., sempre vai acontecer no longo ou longuíssimo prazo. E sendo mais específico aqui com relação aos fundos imobiliários, eu vejo muitas pessoas acreditando que eles perdem a atratividade num cenário de alta da Selic. Fala-se que os investidores preferem investir na renda fixa do que investir em fundos imobiliários quando a taxa Selic está mais alta. Mas eu não acredito que essa seja a melhor maneira de se analisar os investimentos. Como os fundos de tijolos, os fundos imobiliários de tijolos, possuem majoritariamente os seus contratos de aluguéis reajustados pelo IPCA ou pelo IGPM, eles se tornam excelentes investimentos para te proteger contra esse cenário ruim de inflação. E do mesmo modo, os fundos imobiliários de papéis, eles possuem boa parte das suas carteiras atreladas também ao IGPM e também ao IPCA. No curto prazo, os fundos imobiliários apresentam uma queda nas suas cotações, mas isso não significa que a renda fixa esteja melhor do que eles. O que precisa ficar claro na sua cabeça é que cada tipo de investimento se encaixa em uma finalidade, em um prazo e se encaixa em um objetivo financeiro diferente. E no curto prazo, o mercado está exigindo que os fundos imobiliários paguem um prêmio maior frente ao risco que eles oferecem, e para que isso aconteça, para que esse prêmio maior seja pago,
vai ocorrer uma queda nas cotações dos fundos imobiliários. Com preços menores, os fundos imobiliários pagam uma rentabilidade maior para que eles continuem atrativos frente ao prêmio que a renda fixa está pagando. E com relação aos meus investimentos, eu gosto de ter uma parcela do meu patrimônio em imóveis. Os fundos imobiliários, eles vão me proteger contra a inflação no longo prazo e, claro, vai manter a minha carteira sempre atrativa e sempre ideal para aquilo que eu desenhei para os meus objetivos financeiros. Isso ficou claro? E agora eu quero falar sobre o impacto no mercado de ações, já que com uma taxa Selic mais alta, o valor de mercado das empresas listadas em bolsa acaba caindo, porque ao se realizar o valuation dessas empresas, também se realiza uma projeção de fluxo de caixa futuro. Então projeta-se todo o caixa que as empresas possivelmente vão gerar no futuro e trazem esse caixa a valor presente, mas descontando-se esse caixa por uma taxa de desconto. E que fique bem claro, essa taxa de desconto não é a taxa Selic, mas apesar disso, ela está intimamente ligada com a curva de juros futura. Então, em tese, pode haver essa queda na cotação das empresas. Mas como os investimentos em ações são voltados apenas para o longo e longuíssimo prazo, é muito interessante ter parte do seu dinheiro investido em empresas. Então, por esse motivo, a alta na taxa Selic proporciona ótimas oportunidades de investimentos em ações. E como o foco é no longo prazo, eu utilizo o mercado de ações para alcançar os meus objetivos financeiros e eu continuo investindo no mercado de ações da mesma maneira. E dito tudo isso, eu acredito que a renda variável esteja proporcionando excelentes oportunidades de investimentos nesse momento. Muito se fala que a alta da taxa Selic traz oportunidades para a renda fixa, mas eu enxergo que as oportunidades de renda variável estejam muito mais interessantes. Eu acredito que quando você investe para o longo e para o longuíssimo prazo, você cria grandes oportunidades de caixa, não apenas para hoje, mas também para o futuro, mas também para o longo e para o longuíssimo prazos. E eram essas então as minhas considerações. E se for assim, eu vou chegando ao final de mais esse vídeo. Eu espero que você tenha gostado e eu espero também que eu tenha sido claro nas minhas explicações. Mais uma vez, eu peço para você clicar no botão de gostei aqui embaixo. Agora eu também peço para você se inscrever no meu canal do YouTube. Eu peço para você ativar o sininho para ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo. Peço também para você me seguir no Instagram, que é Rafael.Stuck. Peço para você me seguir no Twitter, que é @RafaelStuck. E também peço para você deixar um curtir na minha página do Facebook. Além de tudo isso, eu peço então para você compartilhar esse vídeo com seus amigos e com seus familiares, porque eu acredito que esse tema é de interesse geral das pessoas e eu acredito também que cada vez mais as pessoas precisam saber das consequências que a alta ou a redução na taxa Selic provoca na vida delas. Então, se for assim, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!